Hoje nós vamos falar sobre organização financeira para você, pessoa física. Então, na aula anterior, só fazendo um apanhado geral, nós falamos um pouco sobre conscientização financeira, falamos aquilo que as pessoas têm muito padrão, muito costume de fazer, né? A gente também trouxe alguns números do endividamento no Brasil, então 8 a cada 10 pessoas elas estão endividadas. E aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre como você, pessoa física, pode organizar as suas finanças. A primeira pergunta, né, eu começo perguntando, você sabe exatamente para onde o seu dinheiro está indo todo mês? Então, se eu perguntar para você, quanto você ganha? Quanto você ganha é mais fácil, né? Você soma ali, se for um casal, uma família, vocês podem somar a renda, né? E aí agora começa a dificultar um pouquinho mais. E se eu falar para você qual o custo fixo da sua casa? Então, quanto você gasta para manter tua casa hoje? Aluguel, luz, água, internet, PTU, enfim, esses custos que a gente chama de custos fixos, que eu já vou falar com vocês na sequência, né? Quanto vocês gastam, né? E se eu for falar para vocês ainda um pouquinho além, quanto que você gasta no total, né? Ali, comparando com aquilo que você ganha. Então, considerando outras despesas, então as saidinhas, as comprinhas, né? Ali, gastos com o mercado e outros gastos que não são os seus custos fixos ali da sua casa. Você saberia me responder? A maioria dos problemas não está ali em quanto você ganha, mas está em organizar, fazer gestão daquilo que você ganha, né? Hoje, se eu perguntar para você assim, Maísa, se alguém chegar e falar assim para mim, Maísa, eu gasto mais do que aquilo que eu ganho, não sobra nada, né? Falta todo mês. Eu vou fazer uma pergunta, né? Onde você vai conseguir enxugar gasto? Se você listar, se você tiver listado, onde você vai conseguir enxugar, né? Você vai saber me responder? Você tem isso organizado? Então vem cá que eu vou dar alguns nomes para vocês, ensinar algumas coisas e também mostrar como vocês podem organizar o financeiro de vocês. Então, algumas pessoas já conhecem esses termos, né? Mas algumas outras não conhecem essa divisão, tá? Então, para quem conhece, a gente vai relembrar e para quem não conhece, nós vamos apresentar. Quando a gente pensa em estrutura de gastos, né, dentro de casa, num negócio, em qualquer lugar, a gente consegue dividir eles em gastos fixos, custos fixos, então quanto eu custo, né, no custo fixo, e custo variável, tá? Então, aquilo que eu gasto no mês, ele é dividido em custo fixo e custo variável. Agora eu vou listar para vocês aquilo que é o custo fixo. Custo fixo, você tem que sempre pensar assim, ó, sem pagar essa conta, eu não consigo sobreviver. Então, sem pagar um aluguel, um exemplo, você vai ter onde morar? Sem pagar a parcela do financiamento da sua casa, você vai ter onde morar, né? Se você não pagar uma conta de luz, você vai ter luz? Se você não pagar ali uma internet que você precisa para, né, trabalhar, para alguma coisa, enfim, dentro da sua casa. Então, tudo aquilo que a gente não consegue abrir mão de sobrevivência, né, é o que a gente chama de custo fixo, tá? Aí algumas pessoas falam para mim assim, ai Maísa, mas e o mercado, né? Então eu considero pelo menos a cesta do mercado, o básico para você comer, para você sobreviver, como sendo custo fixo. E o restante entra naquilo que a gente já vai conversar agora, que é o custo variável. Então agora vamos lá em custo variável. Custo variável, geralmente, gente, ele tá lá na fatura do cartão. Já dou a dica para vocês, né? Então, ali, um gasto a mais ali num combustível, num posto que não precisa, né? Porque, mas eu preciso de gasolina para sobreviver. Tá, beleza. Então, quanto que você usa de combustível para sobreviver, para ir trabalhar? Aquilo que excede é variável, né? Aquele mercado que excede, né? Então, aquilo que não precisa para sobrevivência, aquilo, uma cervejinha, um doce, um churrasquinho, um exemplo para vocês, né? Variável. Uma saída, né? Eu vou jantar fora, custo variável. Roupa para as crianças, né? Então, aquilo que é excedente, que não é de sobrevivência, né? É variável. Mas as crianças precisam de roupa para sobreviver. Tá bom, mas com o que elas têm lá hoje, né? Elas têm roupa para vestir? Elas têm uma certa quantidade? Precisa disso novo? Então, se precisa disso novo, a gente considera como variável. Então, só de maneira geral, alguns exemplos. Aquilo que não é necessário para minha sobrevivência, mas é um gasto dentro
da minha organização financeira, eu considero como custo variável. Aí eu vou te contar o segredo, o gasto excessivo, aquilo que faz você entrar em dívida, né? Aquilo que pode te afundar, ele geralmente não tá lá no custo fixo, ele vai estar aqui, ó, no custo variável. Então vocês vão começar fazendo um exercício fácil, rápido, todo mundo é capaz de fazer, é simples, só não faz quem não quer, tá? Então vocês vão começar anotando todos os gastos seus no mês. Pode ser num caderno, para quem sabe mexer numa planilha do Excel, o importante pode ser numa notas no celular. O importante é vocês anotarem. Fui na padaria, comprei um pão, R$5. Pão, R$5. Fui no mercado, comprei, fiz compra do mês, produtos básicos, R$1.000. Comprei uniforme para as crianças, R$200. Uniforme para as crianças, R$200. Fui ali, comprei oma amaciante, mercado, oma amaciante, R$30. Saí para comer um espetinho, né, para jantar, R$60. Então, jantar fora, R$60. Durante 30 dias, vocês vão fazer esse exercício. Tudo aquilo que vocês pagaram, já que é o custo fixo, aluguel, luz, água, internet, né, telefone, enfim, todos os custos fixos para quem tem plano de saúde, né, financiamento, vocês vão deixar anotado, e todos os gastos excedidos ali, né, vocês também vão anotar. Fazemos uma verdade importante. Ai, meu Deus, eu tô controlando a minha vida, nossa, preciso disso, eu preciso fazer isso. Precisa fazer isso. Porque o que você vai fazer depois disso? Você vai somar tudo isso que você gastou, você vai dividir nessa estrutura, então aquilo que eu preciso, que é para minha sobrevivência, que é o teu custo fixo, e você vai colocar, depois somar tudo aquilo que é custo variável, e você vai olhar se aquilo que você está gastando é condizente com o teu salário. E se está sobrando alguma coisa, porque para pensar lá no teu futuro, né, para você se organizar financeiramente a longo prazo, precisa sobrar um pouquinho. Você pensar de uma maneira inteligente como trabalhar esse dinheiro. Maísa, fiz tudo, não sobra nada, Maísa, eu só trabalho, não sobra R$1. Vem cá, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar lá os seus custos fixos, lá os seus custos variáveis, e nós vamos fazer o seguinte, nesse custo variável, o que você pode cortar? Ai, mas eu nunca mais vou sair de casa? Não, você pode sair de casa, mas quantas vezes no mês você saiu de casa? Quanto você gastou? Ai, mas eu nunca mais vou comprar uma roupa, fazer um churrasco? Pode sim, mas com que frequência você vem fazendo isso? Ai, nossa, eu não vou mais beber uma cervejinha, um exemplo, né? Beleza, mas quanto você tem gasto com essa cervejinha no mês? Né? E é aí que você vai conseguir fazer alguns cortes, tá? Para você conseguir deixar uma folguinha e uma sobrinha para você pensar no seu futuro. Sabe aquilo que te engana e que te afunda? São aquelas pequenas comprinhas que somadas viram um valor enorme que você tá jogando pelo ralo todo mês com coisas que talvez você não precisa, com coisas que talvez você não use. E imagina se você conseguisse todo mês guardar esse valor que você não precisou e que você não usou para crescer, para melhorar de vida, para se organizar, para ter outras coisas, né? Então fica aí a reflexão. E para ajudar vocês, eu vou disponibilizar aqui uma planilha onde vocês vão fazer um download e todas essas anotações que vocês estão fazendo, vocês vão colocar nessa planilha. E aí fica de tarefa. Vocês vão anotar tudo e vocês vão olhar aquilo que vocês podem cortar, aquilo que vocês podem eliminar, aquilo que vocês podem economizar e quanto que vocês conseguiriam ali de sobrinha todo mês com isso para poder pensar num investimento e alguma coisa que possa melhorar o futuro de vocês.